Olá, bem-vindo ao nosso canal Três Tons de RH, o canal denominado pelo YouTube o maior canal de recursos humanos em likes, em views aqui no YouTube. Se você gostar, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, indica para o seu amigo de RH, para o seu amigo colaborador e até para seus amigos que estão em casa lá, que eles podem mudar um pouco o jeitão deles serem, né? Então, assim, vem com a gente aqui que hoje o papo é a segunda parte dos desafios da liderança. A gente está abordando um pouco dela de uma forma bem genérica, não bulletizada, né? A gente não está botando bullet, é isso, é aquilo, a gente está conversando no geral, assim, porque, na verdade, depois de tudo que acontece desde a pandemia para cá, desde tudo que aconteceu, né? A liderança ela começa a ter uma carga muito pesada para ela carregar, né? Porque não é só entregar resultados, ela tem que entregar resultado, ela tem que cuidar do time, ela tem que cuidar de si mesma. E isso se torna, assim, uma coisa bastante complexa, vamos dizer assim. Bem-vinda, Valéria Fernandes, que está com a gente aqui no Três Tons hoje. A gente está de três tons, a gente só está de dois, porque um tom está ficando mais vivo, botando mais cor aí nesse tom dele. Tem um tom que está viajando É e isso vai aí. voltar com certeza com energia total. Celso, sem dúvida, assim, a liderança, ela tem uma pressão, né? Porque existe uma expectativa com relação à atuação dela e é uma expectativa real, porque é a liderança, né? Como um treinador de um time, é a liderança que faz ali a diferença para que as coisas aconteçam, o elo de ligação entre a estratégia da organização e a implementação dela no dia a dia. É ele que toma as decisões o tempo inteiro. Então, sem dúvida, né? Em tempos de tantos desafios, quem se sente mais pressionado, não tenha dúvida. Na parte um, nós falamos sobre alguns desafios que nós vemos ali acontecendo o tempo inteiro. Nessa parte 2, a gente quer trazer alguns outros. Mas eu confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade, viu, Celso? E a gente falou que é uma conversa de mais ampla, porque eu, particularmente, tenho dificuldade da separação. Esses desafios, eles são tão intrincados, né? Eles estão É, tão impactando um no outro que eu acho que é muito difícil você separar. Mas aqui tem um desafio que é uma pressão externa, né? Uma pressão muitas vezes de acionistas e é uma pressão também dos colaboradores, que é você ter cada vez mais a organização voltada para o ESG, ela ter a sua governança, os seus processos, o seu formato de gestão, que de fato representem, né, esses conceitos sendo realizados de uma maneira mais consciente, mais adequada para o mundo que nós vivemos. E é um grande desafio, porque eu acho que ainda hoje a gente tem um pouco de dificuldade de entender o quanto que ter esta mudança, né, cultural, porque é uma mudança cultural, ela de fato ela é, engaja, ela impacta positivamente em resultados, ela impacta na longevidade da organização. Por quê? Porque ela impacta na sustentabilidade do mundo que a gente vive, né? Em todas as perspectivas. Eu acho que ainda hoje tem uma separação entre uma coisa a mais que eu tenho que fazer e algo, né? Ou vários algos, né? Que fazem toda a diferença na forma como eu faço a gestão. Eu acho que isso gera um estresse muito grande, porque parece que é mais uma coisa que eu preciso fazer, quando na verdade é a forma de pensar, né, nesses temas que traz a mudança. Então, ao invés de pensar A, você tem que pensar do jeito B, né? E aí isso tudo faz parte, né, do meu dia a dia.
Mas é um desafio e é uma cobrança, né? Uma cobrança sem, né, sem parar, né? É verdade, né? E essa cobrança, então, leva para um desafio interessante, né? Quando você fala isso, que é mudar uma forma, né? De trabalhar e de pensar, que vem lá dos baby boomers, do geração X, né? E hoje você tem a geração Z. Se a gente considerar que esse ano de 2025, cerca de 25% da geração Z vai para o mercado de trabalho, você tem um impacto gigante nessa forma de pensar, né? Porque nós, os baby boomers, eu Você já sou baby trouxe o boomer, né? desafio 2, né, Celso? Esse já é o Nossa! desafio 2. Ao quadrado. Então, assim, não é? A gente tinha uma coisa de hierarquia, o baby boomer, né? De segurança no trabalho e tal. Aí depois vem millennials, que agora estão assumindo as gestões, né? Os cargos de gestão, gestões mais altas, os cargos mais elevados nas empresas, e os geração G chegando. Então, é toda uma diferença de pensamento, né, de propósito do que eu estou fazendo aqui, a própria mudança das competências, né, que estão envolvidas, né? A gente não falou que não tinha muito de competência ali focado, mas são desafios. Hoje em dia você tem que ter flexibilidade muito grande, você tem que ter uma capacidade adaptativa gigante, né? É, você tem que ter valores muito claros, propósito muito claro, né? E você não pode se desviar, porque além de tudo tem o compliance, né? Que que está ali, né? Cuidando de tudo isso. Então a geração antiga, o baby boomer, ele tomava a decisão, vou para lá e depois ele ia ver como que ele arrumava. Hoje em dia não, hoje em dia ele tem que cuidar para que ele não escape, né? Na sustentabilidade, no ambiente, tudo isso que está envolvido, na diversidade, então, mudou muito o jeitão, né? Então, antigamente era muito comando e controle, né? Eu mando, vamos fazer, faz assim, vamos chegar lá. Hoje em dia são times, empresas colaborativas, as empresas empáticas, certo? São empresas onde a gestão e a liderança tem que ser inspiradora. A coisa do papo do inspirador já vem de longe. Mas hoje, se não for, o Zé fala, não é aqui que eu vou ficar, não é? Então, É. é um outro desafio muito, muito grande que eu vejo aí envolvido. Lidar com tantas gerações que estão convivendo no ambiente de trabalho, como você bem lembrou, né? Os baby boomers, os X, né? Que eu sou O X, X, né? então, Baby Boomer, X, X, millennials, né? E agora Millennials, Z. E é, eu acho que, como uma cartela, né, de nuances da mesma cor, nós temos ali o baby boomer e depois caminhando para uma evolução, gradual até a gente chegar hoje uma geração que está questionando assim de maneira muito forte tudo, né, como foi realizado até hoje. E sem dúvida. isso eu acho que faz parte da evolução natural das coisas, né? Eu me recordo, né? Outro dia eu estava conversando, né, com uma pessoa falando sobre isso. A gente fala muito da geração Z hoje, que é muito diferente, que tem necessidades muito diferentes, mas eu acho que se nós somos de outra geração e se relembrarmos quando entramos no mercado de trabalho, a gente também questionava. Eu me lembro, né, de mim. Eu questionava bastante quando eu era a estagiária, quando eu comecei, né, a crescer na carreira, eu questionava muito a forma como ela era feita, eram feitas as decisões, mas a gente tinha menos força, porque eu acho que ainda havia muito receio. Os milênios, eles ficaram aí no meio do caminho, alguns mais agressivos, mais arrojados, e que acabaram trazendo muitas coisas novas, né, para a gestão das empresas, muitos conceitos novos, mas ainda ficaram intermediários, e agora vem a onda realmente de mudança. Eu acho, já partindo para algumas sugestões, existem coisas, né, Celso?
que na vida a gente tem que entender que é a realidade, né? É a vida como se apresenta. Sim. Tentar se debater, olha, eu não quero ninguém da geração Z, ou a geração Z é isso ou aquilo, enfim, pejorativamente. Olha, não vai resolver nada, não vai trazer benefício nenhum. Acho até que já ficou assim meio um lugar comum, trazer a todo momento, difícil aqui, difícil ali. Gente, é realidade, né? São os profissionais que entram agora na organização e que vão crescer, e que as organizações dependem deles para ter futuro também, porque uma hora os X vão se aposentar, assim como os milênios. Então, abrir a percepção para conseguir realizar que o mundo não é mais como aquele quando nós iniciamos a vida profissional, nada, né? É igual, né? Você lembra do orelhão? A nova geração nem viu o orelhão, não sabe o que é uma ficha telefônica, não é? Então, Outro dia eu falei, assim, desculpa. veja, não sabe o que é ficar na fila num, num orelhão para usar o telefone para ligar para sua mãe para dizer: Mãe, estou sem dinheiro, vem me buscar, né? Não tem ideia. Hoje, se qualquer um de nós, eu me incluo, fico sem celular 1 segundo e meio, já começa a dar uma taquicardia. Não tem fila no orelhão para falar É no telefone. verdade, é verdade. Então, como que a gente pode pensar igual, né? A Não realidade tem é jeito, outra, a não tem velocidade é jeito, outra. não tem O jeito. mundo trouxe facilidades, trouxe questionamentos que nós não vivemos, né? Agora, que mágico que é você poder trazer todo esse conjunto, né, de experiências, de visões de mundo para contribuir entre si e aí sim formar o que é a realidade do mundo dentro da sua empresa, porque no mundo nós temos todas as gerações convivendo, os É isso. clientes são de todas as gerações, né, os mercados nacionais, internacionais. Então, quando você traz a representatividade para a sua empresa, e aprende a lidar, né, com essas diferenças, você está conseguindo enxergar e endereçar, com certeza, as melhores respostas. Eu não tenho a menor dúvida disso. É perfeito. Eu concordo com você e acho que assim, um líder hoje que tem, na minha visão, ele tem um desafio muito grande, né, dessa gestão de situações e conhecimentos diferentes, né? E eu acho que uma das coisas que ele precisa aprender a fazer, principalmente que ele se for um líder que tem um crescimento mais, um aprendizado no comando e controle, é equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Deixar os colaboradores com esse olhar, sabe? Inclusive a dele. Porque muitas vezes a gente começa como líder, não, eu vou resolver, precisa resolver, você vai ficando, vai fazendo, vai trabalhando, e aquilo acaba tirando, acaba desengajando, principalmente essa galera mais nova, né? Porque bem ou mal, eles têm um pensamento diferente do boomer. Então, se você pegar boomer X, hoje em dia a gente está num grande, sei lá, aquelas lugar onde você faz, joga bingo, sabe? Tem aquele círculo lá, aquele, não é um círculo, é um globo, que você põe tudo lá dentro, as pecinhas estão mexendo ali, né? Cada um tem um número, cada um vai ter uma função, e o líder ele tem que ir tirando e completando a cartelinha, sabe? Então, assim, tudo bem, assim, não vão colocar um líder como um jogador, não é um jogo, né? Mas assim é uma colocação simbólica, assim, né? Só para entender que cada um tem um ponto ali e que o líder ele precisa aprender a trabalhar com tudo isso. Trabalhar a adaptabilidade dele, a flexibilidade, a crença, ele tem que trabalhar a crença. Hoje em dia tem que ter uma capacidade de quebrar a crença gigante, né? Que é um outro desafio, né? Olhar assim, porque os vieses inconscientes estão ali, o tempo todo batendo na gente, certo? E o líder tem que ter essa capacidade. Então, na verdade, o líder hoje
tudo são grandes desafios que os líderes têm que carregar e têm que vencer, né? Nesse mundo bunny que a gente vive aí, que muitas vezes cria situações que a gente não consegue nem imaginar que aconteceriam, de repente a gente está vivendo essa situação enquanto líder, né? E essa possibilidade de procurar ajuda, uma outra coisa que também as pesquisas mostram é que a liderança ela acaba procurando ajuda só quando ela está no limite de quando vai romper. E não é para isso, né? Então, vá procurar um coaching, vá procurar um desenvolvimento, nem que a empresa não te pague, faça por você mesmo. Faz uma terapia, arranje um guru entre aspas, né? Alguém que seja seu mentor, alguém que já passou por muitas coisas, que pode discutir com você. Tudo isso faz bem. Você vai ver que lá como o americano diz, né? Lá no final do dia, você vai estar de uma forma melhorada, né? Essa é a minha dica. A minha dica é não caminhe sozinho num caminho que você pode ter outra pessoa te ajudando a caminhar, porque isso não é vergonha para ninguém. Eu vivi uma prática, eu gostei muito disso que você falou, não caminhe sozinho. E eu acho que é bem por aí, porque eu acho que, puxa vida, é muita ambição, né, da nossa parte achar que cada um consegue dar conta de absolutamente tudo sem a ajuda de ninguém. Você não tem condições de ser bom em tudo, não tem como. Então, já vou te aliviar, né, deste peso. Então, aquilo que você é bom, valorize, invista, mas busque ajuda para aqueles outros pontos que você sente um pouco mais de dificuldade, ou que você queira desenvolver, né? De alguma forma. E eu acho que existe uma força muito grande nessa história de ter ajuda. E eu tive uma experiência, então, numa organização que você, né, viveu aí junto comigo, né, durante muitos anos, trabalhando no desenvolvimento das pessoas, que nós lá tínhamos uma prática de discutir dilemas. Olha que interessante, dilemas do dia a dia. Porque nós tínhamos um grande objetivo de mudar a cultura para uma cultura de sustentabilidade, melhor dizendo, de evoluir a cultura da organização para uma cultura que colocasse, né, a pessoa no centro e que a sustentabilidade fosse o marco aí fundamental da tomada de decisões. Então, como é algo, ou era, né, algo novo naquele momento, se instituiu uma prática aonde, qualquer momento, você ia tomar uma decisão ou você tinha uma questão e que você sozinho achou, puxa, eu tenho dúvidas, ou eu não me sinto seguro 100%, ou gostaria de ouvir outras opiniões. Então, você formava ali um grupo, normalmente entre pares, podia ser pares de áreas diferentes, ou podia até ser pessoas da sua equipe, e você discutia aquele dilema específico e saía de lá com uma decisão. Olha que poder, olha que coisa poderosa. Você, além de tomar uma decisão melhor, você fortalece a relação com as pessoas, seja a sua volta como pares, seja o seu time. Boa, Perfeito, né? Valéria. E a gente confia tanto nisso e acredita tanto nisso que nós somos três tons de RH. Não um tomzinho só, como você falou. Cada um de nós tem uma opinião, cada um de nós discute aquilo que vê, e às vezes a gente discute antes aqui, né? A gente também, nem tudo que a gente grava, né? A gente discute pontos de vista, né? E tudo isso é bastante importante, vai nessa linha que você falou. Então, gente, olha aqui. Se você gosta desse papo que a gente tem, você pode sugerir temas, você pode sugerir assuntos, você pode, de repente, mandar a sua história também e olhar para a gente e falar assim: a minha opinião é totalmente diferente. E a gente adora isso, porque a gente não acredita numa coisa pronta. A gente acredita em olhares diferentes, porque o que faz a gente crescer são outros olhares, não um só, né? Então vamos lá, ativa esse sininho, dá um like aqui, convida os seus amigos, se inscreve no canal e segue a gente porque a gente precisa de você, né?
Bem-vindos, até a próxima e a gente se vê. Obrigado, Valéria. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.